eu acho o seguinte, quando o Alex Santiago falou que o Fortaleza estava respaldado juridicamente sobre o caso, eu confiei. Eu confiei. Porque a diretoria do Fortaleza e a parte jurídica do Fortaleza sempre passaram muita segurança. De tudo. Foi um setor que conseguiu ali brigar pelo Fortaleza quando queriam anular o campeonato cearense, onde o Fortaleza ia jogar a final contra o Caucaia. Foi um departamento que venceu em outras situações também, quando foi preciso. E um departamento que não é chefiado pelo Alex Santiago, mas é respaldado pelo Alex Santiago, que é um cara que, por A mais B, tem a nossa confiança, tem o nosso respeito. Eu não sou jurista, eu não sou da área do direito, então eu confio em quem entende do assunto. E eu confiei muito no Alex Santiago, quando ele deu toda a segurança de que essa situação do Lucero havia respaldo jurídico para que o Fortaleza fosse a fundo nessa negociação. E aí, qual foi a nossa posição? A minha posição, se você pegar as lives da época. O Lucero é um grande centroavante. Já era um sonho da torcida do Fortaleza há um bom tempo. E do próprio Fortaleza, que já havia tentado o Lucero em outro momento também. Então, se o jurídico do Fortaleza, se o Alex Santiago fala que o clube está respaldado, eu vou confiar, poxa. Essa situação todinha deu muita raiva porque o Lucero queria sair, o Fortaleza queria comprar o Lucero, mas o Colo-Colo não queria vender. Então aí já cai o primeiro argumento. Por que que não pagou antes? Por que que não deu 10 milhões de reais na época? Não deu 10 milhões de reais na época porque o Colo-Colo quis bater o pé no chão, bater a mão na mesa e dizer: não tem cláusula de rescisão. Não tem. Ele não vai sair. Foi isso que o Colo-Colo fez. Essa foi a postura do Colo-Colo. Vocês têm alguma dúvida? Se o Colo-Colo chegasse em Fortaleza e falasse assim: Fortaleza, 10 milhões de reais. E aí? Fortaleza ia ter comprado uma briga judicialmente? Isso não existe. Isso não faz sentido. Fortaleza não fez isso com nenhum jogador. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Entendeu? E aí o Colo-Colo não queria vender. Não queria abrir mão do jogador. Era um jogador importante. Ficou alegando que não tinha cláusula de rescisão. O Fortaleza confiou em todo o contrato. Mas aí chega num ponto que o Fortaleza toma um transfer ban e o Lucero é suspenso. Opa, aí já tem alguma coisa. E aí, para mim, é onde chega num ponto que a gente precisa concordar juntos aqui. A justiça nem sempre, ela vai fazer o que é certo. Às vezes, quem está contra você tem argumentos melhores. Ponto. Então, o que é que eu vejo que o Fortaleza fez hoje? Hoje, tirou os riscos. Como é que a gente bane esses riscos? Risco do jogador ser suspenso, risco do clube tomar um transfer ban, o que seria uma parada, papo de rebaixamento e, sabe, ir pro limbo. Tomar um transfer ban de verdade. Vamos acabar os riscos. Lucero vale o investimento, é um dos nossos melhores jogadores, então vamos acabar com qualquer risco de acontecer qualquer coisa. E aí entra a minha opinião sobre tudo isso. Eu fico um pouco decepcionada, certo? De ter ouvido com tanta ênfase que o clube estava seguro, que não tinha risco algum de dar merda. Se o risco é 1% de 99%, tem risco. E se tem risco, meu amiguinho, a merda é grande. Eu acho que Fortaleza fez certo
certo nessa situação de fazer um acordo, mesmo que seja 10 milhões de reais, o Lucero vale isso. O Lucero vale isso, certo? Mas fica uma pulga atrás da orelha da questão jurídica de como o Fortaleza teve tanta certeza assim. Fica de aprendizado, certo? A gente tem que se basear pelo que é publicado, e o que foi publicado é que o clube tinha certeza, e é complicado o clube ter certeza e depois fazer um acordo. Mas eu entendo que o acordo tinha que ser feito mesmo. Imagina a gente ir para o julgamento com um negócio na mão de o Fortaleza tomar um transfer ban na decisão final. Tu é doido, é? Não existe isso. O Fortaleza seria doido se depois de tomar um transfer ban e ele ser suspenso, assumir esse risco de novo. Entendeu? Então eu acho o seguinte, nesse Larry White todinho aí, que bom que essa situação tá chegando ao fim. Porque o Lucero fez um jogo horrendo, horrendo, contra o Retrô, perdendo pênalti, perdendo gol debaixo da trave, e foi, coincidentemente, no dia que ele prestou esclarecimento na audiência. Então, do fundo do meu coração, tô aliviada que isso aí vai se resolver. Acho que, agora só para finalizar minha fala e passar para ti, Raul. Para mim, o único cenário do Lucero ter vindo pro Fortaleza foi nessa briga mesmo, porque o Colo-Colo não ia liberar. Não ia. Valeu os riscos? Valeu o estresse, a dor de cabeça? Bom, é o nosso principal centroavante. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se fosse pelo Luquinhas, eu ia dizer não, né? Pelo amor de Deus. Se fosse por qualquer outro jogador, assim, com menos. Mas o nosso principal atacante, acho que valeu a dor de cabeça. Mas esse valeu a dor de cabeça não significa que o Fortaleza tenha que prestar esses riscos novamente, em outro momento. Porque hoje é fácil dizer que valeu a dor de cabeça. Por quê? Porque vai fechar um acordo, vai pagar 10 milhões num cara que é o nosso artilheiro de todas as competições. É fácil. Mas se ele tivesse dado errado, Raul, se ele não tivesse entregado nenhum gol, esse sim é o que mata, né? Então fica o Perfeito. aprendizado pro Fortaleza, pro jurídico, para ter esse cuidado a mais quando dá uma segurança publicamente que está respaldado. Porque na hora ali do julgamento, o cara pode. Você pode estar certo, o cara pode achar que você está errado. O Fortaleza pode dizer, não assediei o jogador. E o Colo-Colo pode dizer, ó, ele pagou essa multa e foi pro Fortaleza. Vocês acham que o Fortaleza não fez pressão? Vai ser sempre quem argumenta melhor, né? Então, no fim das contas, eu tô aliviada por acabar esse rolê. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu penso sobre isso aí. Não, é bem completo e a minha opinião não difere muito do que tu falou, não, Guigui. Só para denotar esse si, né, que tu colocou na fala, se o Lucero não tivesse rendido pelo Fortaleza, a gente estaria falando de ou um risco de transfer ban, ou então tá pagando 10 milhões de reais no jogador em que não rendeu. Então teria, de fato, sido bem complicado, mas fora isso, já que o Lucero rendeu, vamos falar sobre o caso em si. E assim, eu acho que o Fortaleza transmitiu tanta segurança, porque era um processo jurídico, então eles não poderiam vir a público mostrar qualquer sinal de insegurança, porque aquilo, a gente sabe, qualquer coisa, qualquer sinal, qualquer fala infeliz, tanto que o Fortaleza, o jurídico do Fortaleza evitava falar sobre o assunto. O Lucero foi orientado a não falar, a gente não teve aquela apresentação padrão do Lucero por conta disso, porque qualquer coisa poderia ser utilizada contra o Lucero, contra o processo, né? Então Fortaleza tinha que vir a público mostrar que tinha total certeza, e claro, eu acredito que de fato se tinha uma segurança, o jurídico do Fortaleza, de que estão corretos. Eu acho que até hoje eles têm essa segurança. O fato é que, como perdeu na primeira instância, né? E aí na segunda instância conseguiu recorrer, enfim, todo o processo que a gente sabe que ocorreu, Fortaleza viu que talvez, né? Nem sempre a justiça
ela infelizmente é feita para o lado que está correto e vai que nos argumentos, vai que de alguma forma o Colo-Colo consegue reverter. Lembrando que o Colo-Colo contratou um escritório jurídico que é famoso, inclusive, em vencer casos, enfim, que tem sede na mesma sede da Conmebol, se eu não me engano, enfim, da FIFA, quer dizer. Então, assim, era um imbróglio complicado para o Fortaleza desenrolar. O que é mais fácil? Vamos pagar 10 milhões para o jogador que de fato rendeu, o que vale isso, e aí a gente não tem mais que se preocupar com isso. Então, eu acredito que foi muito por cima dessas variáveis do que de fato o escritório jurídico do Fortaleza achar que estava errado. Eles só viram que tinha possibilidade da justiça, uma vez que estava enfrentando também um corpo jurídico extremamente competente, dar o caso para outro lado e não valeria a pena, né, correr esse risco. Por mim, passou muito por isso. É claro que a partir do momento que você paga uma taxa, faz um acordo, você, entre grandes aspas, tá? Grandes aspas, está dizendo ali que de fato você estava errado. Mas grandes aspas que a gente sabe que Fortaleza só foi para a solução mais fácil. Eu acredito que sim, até hoje o escritório do Fortaleza tem total noção de que fez o correto, mas entendeu também que a justiça poderia acabar pendendo para outro lado, Guigui. Pois é, cara. Assim, vou ler os comentários porque eu favoritei vários, né, de vocês. É, assim, eu acho que a galera teve uma noção de que, poxa, podem jogar outra coisa, hein? Porque o Fortaleza tomou um transfer ban. Fortaleza tomou um transfer ban. Eu ficaria extremamente preocupada se o Fortaleza assumisse esse risco até o fim. É tanto que quando saiu a notícia do possível acordo, eu falei, pelo amor de Deus, Fortaleza, faça. Porque se já falou que estava respaldado e tomou um transfer ban, é porque, meu amigo, a chance de dar merda ela é real. E não se pode brincar com isso. Você não tá falando de um transfer ban de uma janela. Eram de algumas janelas. Ou seja, você ia ter que passar um senhor tempo sem poder fazer contratações. Isso aí é um motivo suficiente para o clube cair de divisão, para o clube parar de dar resultados. Porque isso é um problema institucional, isso não é um problema de campo só, não é um jogador que está mal, não é um desencaixe tático, é um problema muito grande. E na época que aconteceu toda essa situação, a gente acreditou pra caramba no jurídico do Fortaleza. Como é que eu ia contestar o Alex Santiago? Quantos pós-graduação, mestrado eu tenho em direito para chegar e falar assim: Alex, você tá errado. Pelo amor de Deus. Quem sou eu na fila do pão? Né? Já diria o Dadá, né? Aquele torcedor do Uhum. CRB falando do Ceará. Não tem como, cara. Agora, viram que a possibilidade de dar ruim era real. Então estão Sim. minimizando aí. Minimizando não. Como é que fala? Contenção de danos, né? Estão fazendo a Perfeito. contenção de danos. E aí, pra ser bem sincera, eu fico aliviada. Porque dessa forma, a gente não corre mais os riscos que a gente correria normalmente. E aí, uma coisa também que eu discordo. Isso eu discordo, tá? Já dei uma cornetada no jurídico do Fortaleza. Falei que o estresse, no fim das contas, vale a pena, porque nós temos um grande centroavante e o Fortaleza queria comprar o Lucero, o Colo-Colo não queria vender. Se o Colo-Colo quisesse ter botado esse valor de 10 milhões no Lucero na época, a gente teria comprado. Não teria nem esse estresse. Mas o Colo-Colo ficou fazendo o doce, né? Não, vamos não, cara, não. Não tem cláusula de rescisão, não. Ele é escravo. Ficar trabalhando aqui pra sempre, né? Mas enfim, tirando esse rolê, você fala assim, o Fortaleza aceitou o acordo, então tá errado. Ah, então quer dizer que o Colo-Colo propôs o acordo é porque ele tá seguro que vai ganhar também na justiça? Exatamente. Qual o sentido? Você acabou de acompanhar um corte de live aqui do canal, então deixe o seu like, se inscreva se ainda não tiver inscrito e também comenta o que você achou. Um beijo, valeu, tamo junto e tchau.